Oi, pessoal. Depois do coffee break, estamos prontos para mais uma palestra no Poliglota 2023, viu? Agora com a Isabela Bonifácio, sobre o decolonialismo, né, no ensino de idiomas. Então, Isabela, por favor. Ah, Oi, gente, bom dia, bonjour. Oi, gente. Olá. De novo, né? Bom, meu nome é Isabela. Hoje eu vou falar sobre a importância da perspectiva decolonial no ensino e aprendizado de idiomas. Queria agradecer, primeiramente, ao pessoal do Poliglotar por ter me convidado e insistido lá. Então, eu estou muito feliz que as agendas bateram e eu consegui estar aqui, gente. Estou muito feliz de estar aqui, vendo todo mundo. Está muito legal. Bom, sobre mim, gente, como eu me defino, como eu me apresento, né, para quem ainda não me conhece. Primeiramente, acho que tá pegando aqui um pouquinho, né? Mas tudo bem. Bom, gente, eu, como muitos aqui, sou uma nerdola de idiomas, entendeu? Eu amo estudar idiomas, esses aí são os idiomas que eu falo, estou aprendendo. Sou professora de francês há 3 anos agora, e vocês vão ver que o francês tem uma influência muito grande nessa minha trajetória, né, com o ensino decolonial. Eu sou blogueira porque ficou muito grande colocar ali criadora de conteúdo sobre aprendizado de idiomas. Não como, gente. Não ia ficar histérica, então coloquei blogueira, tá? Mas eu crio conteúdo sobre idiomas e essa é uma das principais atividades que eu faço hoje, né? Com essa divulgação no Instagram, principalmente, um pouco do TikTok aí também. E eu sou nômade digital. Então, tudo isso aqui é uma grande parte de quem eu sou e tudo converge para a questão do decolonial. Porque eu vou falar, né, como tudo isso começou e como eu consigo aplicar isso aí no ensino e no aprendizado dos idiomas. Bom, começando aqui, né, com o que é o pensamento decolonial. Eu entendo que pode ficar parecer um pouco distante, talvez, da nossa realidade, né? Pensar o decolonial, até muita gente não entende o que é esse termo. As pessoas falam, o que é decolonial? É não estudar idiomas coloniais, né? Mas não, porque quando vocês veem aqui as línguas que eu falo, francês, inglês, enfim, espanhol, e tem muito a ver da gente pensar também a quem pertence uma língua, né? Não é porque eu estou aprendendo francês que eu tenho que focar só na França. O espanhol não pertence só à Espanha. Existem quantos países que falam espanhol e quantos povos que conseguem se comunicar através desse idioma. Então, quando a gente pensa o decolonial, a gente tem sim que pensar no que é colonial. Não é pensar que o colonial não existe mais, porque isso não faria sentido. Mas a questão do decolonial é a gente pensar que nós, enquanto países que fomos colonizados, como a herança colonial ainda persiste e o legado ele está em várias esferas, né, do nosso cotidiano. E no ensino e aprendizado de idiomas isso não é diferente, né? Então, eu coloquei aqui que os países colonizados ainda sofrem com as consequências das estruturas coloniais, mesmo após o processo de independência, porque não é como se essas estruturas tivessem magicamente desaparecido. Não é porque, a partir da independência, agora eu não sou mais colônia, então já superamos todo esse legado, né? Mas então, a gente vai ver aqui qual que é a consequência no ensino e aprendizado de idiomas. E também essa é a contribuição, né, que eu quero trazer, levantar esse debate também. Como nós, os profissionais que trabalhamos com educação, seja os professores, os tradutores, os blogueiros, aí, né, os criadores de conteúdo, como que a gente consegue trabalhar para contribuir, não exatamente reverter, mas como a gente consegue pensar os idiomas a partir dessa perspectiva? E vamos esperar aqui. Foi. Ok. Pronto. Bom, gente, essa questão para mim do decolonial é algo que foi muito natural pela própria forma como eu aprendo idiomas, né? Como na minha vida mesmo. O que que isso aqui tem a ver? Bom, muita gente não sabe, eu sou skatista, eu pratico skate desde os meus 10 anos de idade. Eu comecei a praticar mais ali com os 15, né? Quando eu conheci um coletivo de mulheres skatistas em Belo Horizonte. Mas, enfim, e o skate, ele me colocou muito dentro da cultura hip hop, assim, eu fui
uma criança que ouvia muito rap. O Racionais é uma referência muito grande para mim. E a questão é que o rap, as letras do rap são muito críticas, né? O rap, ele vai trazer ali, o Racionais, é uma grande referência nisso, de trazer a rotina ali, o cotidiano de jovens de periferia. Então, são letras que são muito críticas e eu cresci com isso, assim. Então, para mim, é muito natural, por exemplo, quando eu busco fontes, né? Busco, como fala? Conteúdos para aprender outros idiomas, o que toca o meu coração, né? Porque muitas vezes, você vai aprender um francês, vai ouvir um Edith Piaf, tá, é legal também, eu gosto também, mas não é o que me toca, não é o que me faz ter vontade de aprender. Então, o que me faz, o que dialoga diretamente comigo, é o hip hop, cultura hip hop. E então, aprendendo francês, né? Eu comecei a ouvir vários artistas e que foi natural, assim. Eu comecei a aprender francês, foi 2015, mais ou menos, né? Ali acho que ainda estava começando, já tinha o Netflix, acho que na época eu nem tinha Spotify, né? Buscava ali tudo no YouTube e era muito difícil, assim, você encontrar coisas que realmente tinham a ver. Porque você colocava a música em francês, ou todo criador de conteúdo nessa época estava falando essas músicas aqui para aprender francês eram sempre as mesmas pessoas, umas músicas. Opa, sem querer. Sempre as mesmas pessoas, as mesmas referências. E aí eu não me lembro, assim, quando eu caí em um cantor que eu gostava, começou ali, né, o algoritmo começou a trabalhar ali para me recomendar mais cantores que eu gostava, até que eu fui construir uma playlist para estudar francês, e hoje eu tenho, vocês podem procurar, tá? Tá músicas em francês, mas é fácil de achar. Hoje eu tenho uma playlist que tem lá 12 horas, quase 13 horas de músicas em francês. Se for contar ali, acho que talvez umas 9 horas é só de cantores pretos. E aí, ou árabes, né? Porque tem também. E aí eu fui entender, nossa, eu tô ouvindo tantos artistas negros. Gente, eu tô passando isso aqui toda hora. Não sei de nada. Pronto. Não. Né? Eu estou ouvindo tantos artistas negros, comecei a me perguntar por quê? Porque sendo que todas as referências que me mostravam, sempre que tudo que as pessoas recomendavam eram de pessoas brancas, né? E aí que eu fui começar a entender a questão da colonização, né? Como França, Bélgica colonizaram vários países africanos, e não só na questão da França, né? Não só os países africanos, mas o que a gente chama de Dromcom, que são as, como chama? Enfim, são as. Eu não quero falar colônia. São os territórios, muito obrigada, territórios ultramarinos franceses, né? Tem Ile de la Réunion, tem Martinique, Guadeloupe, enfim. Então, tem várias referências para a gente buscar, que não é só aquilo que é o europeu, entendeu? E eu comecei a perceber a partir disso, assim, uma questão muito pessoal do que tocou o meu coração mesmo. E aí, gente, eu tenho que falar do abraço cultural. Bom, voltando, né? Então, eu comecei a aprender inglês francês lá em 2016, de uma forma autodidata mesmo, né? Até porque os cursos de francês têm essa questão de ser mais elitizado, né? Vai ser mais caro e tudo mais. Então, eu comecei ali a aprender em casa, até que eu já morava aqui no Rio de Janeiro e eu descobri o abraço cultural. Eu não me lembro exatamente como eu descobri o abraço cultural, mas eu me lembro que eu pedi de Natal, o meu aniversário é em dezembro. Então, geralmente eu só tenho direito a um presente nesse mês, né? Ou porque é perto nem é perto do Natal, mas enfim. Então, dezembro é o mesmo presente de aniversário e de Natal. Então, falar, então eu vou caprichar aqui no presente, né? Eu posso pedir algo mais caro, já que é um que vale para os dois. Então, eu lembro, né, com uma boa nerdola dos idiomas, né, que vocês sabem, eu gosto muito de pedir curso. Então, eu pedi para o meu pai, tem um ateliê de férias no Abraço Cultural, que eu acho que foi, não lembro se é janeiro, fevereiro, alguma coisa assim. E aí, eu estudei, né, fiz o curso de férias primeiro no Abraço Cultural, de francês, me encantei, me encantei. Alguém aqui já ouviu falar do Abraço Cultural? Legal. Tá? O Abraço Cultural, né?
O Abraço Cultural é uma ONG que está presente aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo também, né, presencialmente, e eles atuam online. Gente, a ideia é sensacional, sensacional. Basicamente, é uma ONG que possibilita que refugiados se reinsiram aqui se reinsiram, se encontrem na sociedade, ensinando o seu idioma, né? A sua primeira ou segunda língua. E aí eu fiz um curso de francês, esse ateliê, no caso, com o professor Audrey, que ele era da República Democrática do Congo. Isso, para mim, gente, foi algo assim, eu não sei nem explicar, porque foi algo que abriu meus olhos de uma forma, tanto de ter um professor negro, mas ter um professor congolês ensinando a partir da vivência dele, sabe? Ensinando com material que conta a história do país dele. E não uma história, eu vou falar disso daqui a pouco, não uma história contada por outra pessoa, né? Uma história estereotipada. Ali era um congolês se comunicando com a gente em francês e nos dando essa oportunidade de aprender e de se identificar, né? Então, para mim, isso foi extremamente importante. O Abraço Cultural, né, eles têm cursos, tem o curso de francês, mas eles têm também inglês, tem curso diário, professor do Marrocos, da Síria, eles têm o espanhol também com professores cubanos, venezuelanos. Então, isso é muito interessante, né, e tem tudo a ver aqui com o decolonial. Em paralelo a isso, gente, o meu histórico, né, acadêmico, na verdade, eu sou formada em Direito. Por isso que eu me mudei aqui para o Rio, me mudei em 2016. Me sinto muito cria, né, do Rio de Janeiro, mas eu sou de Minas, né? Mas eu me mudei para o Rio de Janeiro e comecei a estudar na UFRJ, me formei em 2021, fiz Direito na UFRJ. E dentro do curso, também eu busquei coisas que dialogassem comigo e foi ali também que eu comecei a, a pensar, né, em história negra, ali que eu comecei mesmo a ver esse papel. E aí, alguém aqui conhece essa imagem? Não sei. Aí, isso. Como que chama? Luiz Gama. Luiz Gama. Gente, Luiz Gama, coloquei aqui porque foi uma extensão que eu fiz na universidade, que chamava Jurista Luiz Gama. O Luiz Gama, ele é considerado hoje como o primeiro advogado negro do Brasil, né? Apesar de não ter sido, ele não fez um curso de direito, mas ele foi um grande abolicionista e ele libertou vários escravizados a partir do papel ali mesmo, né? Falando, não, isso aqui não está certo. Enfim, a gente sabe, né, que quando teve a abolição, mesmo assim, muitos escravizados que já tinham sido libertos, etc., que tinham sido nascidos livres, não tinham seus direitos respeitados. Então, o Luiz Gama, ele foi muito importante e a gente não estudou só a questão da negritude dentro do direito, né? Porque assim como o decolonial, a questão da negritude, ela está presente em todas as esferas, porque o racismo ele é estrutural, entende? Então, da mesma forma como a forma de pensar esse colonialismo, essa visão europeia, é estrutural, gente, está em basicamente tudo, entende? Então, isso aqui foi muito importante. Tudo bem, tudo bem. Nossa, calma, né? Ah, mas acho que não tem. Não, vai lá, você. Bom, gente, então, como a gente pensa, né, nessa questão da colonialidade, a dicção da gata, a colonialidade no ensino de idiomas? Como eu disse, essa questão do colonialismo está presente em tudo. E a ideia que existe é sempre de colocar a Europa como o norte, a Europa como a, a criadora do conhecimento, né? O que não é o europeu é errado. Inclusive, tem um autor que fala disso, o Aventura de Souza Santos, ele tem um conceito que é o epistemicídio. Depois vocês pesquisem, porque é algo muito interessante. Mas isso é real, assim, né? Como essa forma de pensar europeia não só se autovaloriza, mas exclui e diminui tudo que não é o europeu, né?
Então, a gente vai ver aqui como isso reflete no ensino no ensino de idiomas. A primeira coisa, nos materiais didáticos. Ontem eu estava conversando com uma colega, estava aqui no Poliglotar, né? A gente fez o happy hour, e ela me contou, eu fiz letras em 2009, e eu fiquei pensando, poxa vida, como será que deve ter sido essa experiência de ter feito um curso de letras em 2009, né? Porque eu penso, nossa, se hoje eu vejo a situação dos materiais didáticos ainda é um pouco, né, ainda é bem preocupante, na verdade. Então, como que era lá em 2009? Então, a gente estava lá trocando uma ideia e eu perguntei para ela e ela falou, não, isso aí não era nem debatido, assim, né? Não tinha mesmo. E, e era aquilo, assim, não tinha essa discussão, né? Porque, querendo ou não, essa discussão do decolonial, hoje ela está mais nas universidades, né? Assim, sempre que eu vejo algum artigo, alguma coisa assim, só que isso é complicado porque não fica acessível, né, para as outras pessoas. E pensar aqui que a maioria das pessoas, na verdade, não aprendem o idioma nas universidades, vai aprender é, mais na esfera privada, vai aprender sozinho, enfim, não na universidade, né? E, bom, mas voltando aqui. Então, essa questão, né, do material didático. Quando eu falo assim, a gente tem que ter materiais mais pensados de forma decolonial, não vai ter um livro assim, esse livro é para o ensino decolonial, mas é a gente observar quais materiais que a gente está usando para ensinar e para aprender. Gente, eu estava decidi, né, voltar a estudar espanhol. E aí eu estava fazendo uma aula aí numa plataforma X com uma tutora, adorando ela, assim, uma gracinha, colombiana, inclusive, e super legal as nossas discussões. Usava um material, assim, básico, né? Enfim, um material basicão, assim. E aí, um dia, uma aula, ela era mais focada em conversação, ela trouxe uma dinâmica, assim, vou te mostrar aqui a bandeira de um país, como se fosse um quiz. Te mostro uma bandeira, você tenta adivinhar qual país é, e aí você me fala, assim, o que você sabe sobre esse país? Mostrava algumas imagens. Aí tá, aí foi lá, primeiro a Alemanha, bandeira, não sei o quê. Foi mostrando um monte de bandeira. Chegou na bandeira da Síria. E aí consegui identificar, né? Fiquei muito orgulhosa, porque apesar de viajar e estudar idiomas, eu sou péssima, péssima com bandeiras. Nossa, eu sou péssima. E, enfim. E aí, gente, a foto que ela mostrou. Enquanto, por exemplo, a Alemanha, tinha cerveja, Berlim, coisa assim, chegou na Síria, tanque de guerra, bomba. Que isso, sabe? Então, são coisas, assim, que para mim são coisas óbvias. Como que você vai trabalhar? Você quer dar uma aula ali com uma perspectiva mais cultural, né? Trabalhar isso com o aluno, você está mostrando é nítido, assim. De um lado você está mostrando só o bom, e do outro lado você está mostrando o pior que tem. Gente, tá aqui de guerra bomba, sabe? Para falar de Síria. Quando eu penso em Síria, eu penso em comida. Falo, nossa, comida gostosa. Não penso em bomba. Mas isso ainda existe muito, né? A questão do mito do falante nativo, também estava discutindo com os colegas aqui. A gente vê, né, muitas propagandas e muitos cursos de idiomas que a grande vantagem deles é ter professores nativos. Tudo bem, isso é uma abordagem. Mas a questão aqui do mito do falante nativo, que seria um referencial a ser seguido, principalmente quando a gente fala de sotaque. Eu nunca vi, por exemplo, um comercial, fale como nativos. Nunca vi um comercial assim falando, fale como nativo, com o significado, fale como um nigeriano, por exemplo. Sendo que o nigeriano ele é nativo de inglês. Eu nunca vi. Fale francês como nativo. É sempre um belga, é sempre um francês. Até ele vai trabalhar francofonia, até pula ali no Quebec, mas sempre fica só nisso, sabe? Tem tantos países que falam francês, tantos países, e o discurso é sempre o mesmo. Chega a ser cansativo. E essa questão da colonialidade dos métodos, eu até. Vou só pegar aqui para eu lembrar. Eu estava lendo um livro
seria interessante também, depois eu posso recomendar para vocês, que é Ensino de Espanhol e Inglês em Perspectivas Decoloniais. E as autoras estavam falando dessa questão da colonialidade dos métodos. Isso aqui tem muito a ver com não considerar o contexto do estudante, né? Com que tipo de estudante a gente está trabalhando. Porque hoje, gente, o perfil dos alunos está mudando muito, né? Antes, por exemplo, né, o francês, que era algo visto assim, muito como elitizado. Hoje em dia, eu fico tão feliz assim, quando as pessoas falam, nossa, eu comecei a aprender francês por sua causa. Eu fico assim, extremamente feliz e emocionada, mas não é porque, ah, nossa, eu sou diferente, sou alguma coisa, mas às vezes é só porque a pessoa viu uma menina negra que fala francês e ela nunca tinha pensado nisso, entende? Então, quando a gente pensa aqui, sobre a colonialidade dos métodos, a gente pensar quem são os alunos que antes não tinham oportunidade e agora têm, e qual é o contexto desses alunos, porque o que acontece? Eu comecei a ensinar francês num projeto que chama Francês Afro. É um projeto voltado para ensinar francês para pessoas negras e que não têm condições de pagar um curso de francês. E, gente, tem coisas que, assim, às vezes, num curso online, talvez para a gente parece óbvio, né? Ah, você tem que ter uma conexão de internet, você tem que ter um computador para você assistir a aula. Gente, eu tinha um aluno que ele não tinha como vir na aula, porque na favela que ele mora não tem internet. Não tem. A milícia não deixa instalar o gato, o negócio lá que ele me explicou. Não tem. Então, como que eu ia reprovar ele por falta? Não tinha como ele vir na aula, entendeu? Então, como que esses métodos, como que eles abrangem esses alunos, sabe? Então, isso aqui é muito interessante a gente pensar. Gente, tá, eu vou tentar falar aqui de uma forma mais rapidinha, né? Faz licença. Tem essa questão do olhar crítico versus a romantização. Nós que aprendemos idiomas, a gente sabe que a gente não só aprende um idioma pela questão utilitária. É lógico, assim, eu até assisti as palestras aqui, então. Spoiler. Peraí, volta. Ó, é claro que a gente também quer fazer dinheiro com idiomas, né? Não vou ser nenhuma hipócrita falar, ah, não, eu aprendo idioma só pela questão, só porque eu gosto e tudo mais. Não, a gente quer fazer dinheiro e tá tudo bem. Mas a gente não aprende só por isso, né? A gente não aprende só para viajar, só porque vai me dar um emprego mais legal. Não é só por isso que a gente aprende. Quando a gente aprende um idioma, a gente aprende através dele também. E a gente consegue aprender tanta coisa através de um idioma. Só que aí é isso. O que a gente está trazendo para o aluno ou o que estamos consumindo quando aprendemos um idioma? Tem essa palestra aqui, quem já viu? Quem já viu esse TED Talk? Aê, muitas mãos levantadas. Gente, essa palestra aqui é The Danger of a Single Story, né? O perigo de uma história única da Chimamanda. Ela fala sobre a experiência dela, né, como uma autora, quando ela começou a escrever, quando ela vê ali suas primeiras crônicas, seus primeiros romances, como ela, uma nigeriana que nunca tinha saído da Nigéria, como os seus personagens tinham a pele clara, como eles, por exemplo, comiam frutos, não sei, comia maçã, como eles saíam na neve. Que neve? Não tem neve na Nigéria. E ela fala muito, né, dessa questão da história única. Que tipo de história que a gente está contando? Que tipo de história a gente está trabalhando? Né? Tem uma influencer que eu gosto muito, tá? Ela fala francês, ela chama Sally. E ela está criando uma série de documentários que chama Motherland. E aqui, por exemplo, fala La vérité sur le Sénégal, que seria a verdade sobre o Senegal. A Sally, então, ela está fazendo essa série de documentários que ela está passando em países africanos e mostrando o que tem de bom, né? Só que se você for olhar os comentários, um monte de gente caindo em cima dela, falando, nossa, mas aí você está romantizando. Nossa, mas não é bem assim. Gente, só que tudo que a gente vê, por exemplo, de França, Inglaterra, é muito romantizado também, né? E tanto de gente que vai para lá
achando que é uma coisa e não é, na verdade. Então, por que quando a gente fala de país africano, sempre tem que estar falando do lado ruim? Esse documentário aqui, inclusive, ele começa mostrando, né, mostrando assim, o que a mídia geralmente mostra. Ah, uma criança desnutrida, o povo lá pedindo comida, na fila de pão, literalmente. E não, ela ali mostra um turismo que, sabe, que valoriza mesmo. É, hum, eu lembro, né, eu estudei na França durante a minha graduação, eu estudei na França um ano. E eu lembro, uma vez a gente estava numa festa, numa confraternização ali de estudantes, e tinha uma menina de Ruanda. Até porque tem isso também, né? As pessoas falam, não, eu quero. Já vi um comentário lá no meu Instagram. Não, mas eu quero aprender francês porque eu quero comer baguete na Torre Eiffel e tomar vinho. Mas eu também quero, mas você acha que a França é só isso? Sim. E aí, inclusive, tem isso, né? Ah, não, mas eu quero ir lá conversar com os franceses. Mas você na França, você não vai conversar só com um francês. Você vai conversar com um ruandês, você vai conversar com franceses que são franco-senegaleses, franco-cameruneses. Então, oi? Aí é, são brasileiros, né, que falam francês. Enfim, aí a gente estava nessa confraternização, chegou uma menina de Ruanda. Tava eu, uma amiga brasileira, a gente se apresentou e a menina falou: Ah, eu sou de Ruanda. A minha amiga deu uma gafe, uma gafe. Ela falou, virou pra menina assim: Sabe quando você fala sem pensar? Eu acho que foi essa a ocasião. Ela falou pra menina: Nossa, de Ruanda eu só conheço o genocídio. Mas essa é a questão. Ela falou, não deveria ter falado, nunca. Não deveria ter falado. Ela falou sem pensar. Mas quantos de vocês não pensam também? Porque eu penso, porque me ensinaram isso. Eu não vou mentir, quando ela falou Ruanda, eu também não posso ser hipócrita. Ela falou, sou de Ruanda. Eu pensei, eu fico fechado, não vou falar. Mas a minha amiga falou. E essa questão, né? E a menina regalou um olho de todo tamanho, tipo, ficou realmente muito surpresa, porque para ela não imaginava que as pessoas associavam o país dela ao genocídio. Mas é o que a gente conhece, né? Então, essa questão da história única que a Chimamanda traz, não é que não é que é uma história mentirosa, né? A história única não é mentirosa. Quando a gente pensa, Ruanda é genocídio, não é mentira, mas é incompleto. Porque Ruanda e todos os países têm muito mais a oferecer do que isso. Ah, É isso. E às vezes, quando o pessoal vai falar bem, diz que a Estônia da África, né? Ou seja, bota a referência. é uma referência europeia, exatamente. Ah, 20? Tá, não, tá tranquilo. Só trazendo para vocês mais um TED Talk que eu gosto bastante também, que é the Impact of Linguistic Bias in Education. Aqui, gente, tratando mais da questão da diversidade linguística e da importância de abraçar essa diversidade. Nesse TED Talk, vocês vão ver, né, como ela fala, a Camille, ela trabalha com disorders, com problemas na fala e tudo mais, e aí, mas ela já ensina para a filha dela sobre diversidade, né? E aí, nesse TED Talk, ela fala que a professora passou uma atividade para a filha dela. Essa atividade, assim, quando a gente está sendo alfabetizado, né? Encontre o erro aqui na frase. E tinha uma frase, agora eu não lembro de cabeça, mas a frase era algo no tipo, he do, por exemplo. Tinha uma conjugação assim. E aí, a filha dela riscou e falou, não, isso aqui não está errado. Isso é Black English, né? Quando eu estudei inglês, nunca me falaram sobre isso de Black English. Eu aprendi inglês com Friends. Alguém aí também? Alguém aprendeu inglês com alguma série americana? Gente, eu aprendi com Friends, assim, hoje, quando eu acho que eu nem consigo rever mais, né? Desculpa, eu tenho muitos fãs de Friends, mas eu realmente era muito fã e eu gostava muito. Mas era o que tinha também, naquela época não tinha Netflix, chegava, baixava ali no Torrent, no 4Shared, realmente era o que tinha. E só que hoje, aí com Netflix, com HBO e tudo mais, tem muito mais séries
Tem, inclusive, uma série que eu adoro. Falei que você assistiu, você não assistiu. Insecure. E o tempo todo ali na série eles estão falando Black English. E aí, como você vai, né? Você está trabalhando, eu não ensino inglês, mas eu imagino, você vai falar para o aluno que as pessoas só falam he does. Mas chega lá e você fala, ain't, he do, não sei o quê. Você vai falar que as pessoas estão falando errado? Então, não, a questão é mostrar que existe, que tem a forma padrão de falar e tem a forma que as pessoas falam de verdade, né? E que é considerado um dialeto. Então, com o estudo que eu falei, já deu para perceber, né, a importância da perspectiva decolonial. A gente tem um enriquecimento do ensino, buscando ali outras culturas, outras formas de pensar. Tem a questão de promover a inclusão e a valorização de idiomas e culturas marginalizadas. Infelizmente, não vai dar tempo de falar aqui, mas também a Lélia Gonzalez também é uma ótima autora, né, para a gente ter como referência. Ela fala do português, por exemplo, né, de como muitos erros, muitas coisas que a gente considera errado no português, na verdade, isso aí vem é uma influência de línguas africanas. Aqui, né, tem o diálogo com alunos menos favorecidos. Eu coloquei menos favorecidos, mas não somente. Tem essa questão da representatividade também, do aluno se enxergar ali naquele material. E o principal aqui que permite um olhar crítico para o ensino de línguas. Na prática, né, eu vejo hoje que tem sim um movimento de pessoas buscando mais diversidade. Antes era só aquela coisa, inglês americano ou inglês britânico. Chatice. Sério, eu acho que. Ainda bem que eu não sou professor de português, de inglês, porque sempre ficam, né, nesse debate como se só existisse isso. É um ou outro. É, exatamente, exatamente. De onde, né? Americano de onde, né? Mas eu vejo sim também, pelo menos ali, né, na minha bolha do Instagram e tudo mais, eu vejo que tem muitas pessoas que estão criando conteúdo sobre isso, estou vendo materiais didáticos sendo desenvolvidos, pensando mais uma pluralidade, né, de narrativas. E é isso, assim, não tem resposta correta. Como eu disse anteriormente, não existe, assim, um manual para ensinar um idioma com perspectiva decolonial. A gente tem que buscar beber de várias fontes, né? Como vocês viram, assim, o meu histórico, ele é do direito, né? Eu também, quando eu fiz intercâmbio, eu estudei literatura africana. Não tem uma coisa certa. A gente tem que buscar entender o decolonial na estrutura geral, né? Porque o legado do colonialismo está ali, não desapareceu e talvez nunca vai desaparecer. A verdade é essa, ou vai demorar muitos, muitos anos para desaparecer. Mas então a gente pensar qual é o nosso papel nisso, né? Então, eu deixo aqui uma ilustração de um autor uruguaio, que é o Joaquim, eu vou ter que dar uma colada. Isso. Torres Garcia, né? Obrigada. Agora minha colinha. Tá? Que ele desenhou, né, essa América Latina invertida, porque a ideia é a gente ter o Sul como referência. Porque sempre quando a gente vai tratar a gente está aí no ensino de idiomas, né? Porque a gente sempre tem que ter o norte. Quando a gente fala o norte, é mais a questão do conhecimento, né? O norte global. Porque sempre tem que ser um ensino eurocentrado. Por que nós somos sul? Por que a gente não pode olhar o sul como ponto de referência, né? A ideia é essa. Não tem resposta correta, não tem resposta única, mas eu acho assim, se vocês estão aqui para me assistir falando disso, eu acho que muita gente já está com a mente mais aberta e propostas mesmo a trabalhar com essa perspectiva. E é isso, gente. Muito obrigada por ter tirado o tempo. Olá, pessoal. Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para ela?
Deu certo. Mas, vai você. Então, uma dúvida em relação a variantes desses idiomas de impérios e tal, que ganharam aspectos de outros idiomas quando se misturaram. Por exemplo, o que eles chamam de pidgin, ou idiomas crioulos e tal. Você tem alguma perspectiva para falar sobre esses idiomas? Porque tem vários, né? Aqui nas Américas, inclusive, tem vários. Né? É uma boa pergunta. Assim, a gente sabe, essas línguas crioulas, né, elas são muito uma mistura e elas surgem muito da necessidade de comunicação entre pessoas que foram escravizadas. Eu fiz até um conteúdo quando eu fui para Colômbia, eu fui para Palenque, né, que foi o primeiro território negro livre das Américas, e lá eles falam palenqueiro, né? Então, ali é realmente uma mistura, e eles falam que acho que é a única língua, o único crioulo de base léxica espanhola que ainda persiste, etc, né? Mas, então, a questão do crioulo é interessante até, porque já me criticaram por causa disso, falando assim, mas você fala sobre o decolonial, mas você só estuda a língua de colonizador, por exemplo. Mas quando a gente vai aprender um crioulo, por exemplo, o crioulo do Haiti, o material está em francês, né? É muito difícil assim, você ter um material em português para estudar um crioulo haitiano ou crioulo de outras bases. Não tenho ainda, né? Uma aluna que está aprendendo francês comigo que ela é de Cabo Verde e ela pega muitas referências do crioulo e ela até fala assim, que ela consegue entender um pouco do crioulo haitiano, por exemplo, né? Mas é mais nesse sentido, assim, né? A questão dos materiais. Mas alguém que estuda crioulo, idioma? Não? É. Não julgo, gente. O Whitson fala papiamento. Ele tá na outra lá. É um crioulo, né? Legal. Sim. Mas alguma pergunta, pessoal? Olha, primeiro eu sou sua colega, eu fui da FND também. Uma coisa que eu queria ouvir sua opinião que me incomoda é que mesmo, vou até dar um exemplo, por exemplo, que eu vou dizer de Casa Grande Senzala. No meu prédio, na convenção do meu condomínio, diz que o porteiro ele deve levar as compras. Eu chego lá com as compras, se eu quiser que o porteiro leve e não quiser levar, isso é uma infração, porque ele tem que levar as compras. Então, uma coisa que me incomoda é que mesmo quando a gente vai abrasileirar um termo, por exemplo, o link, a gente usa link, mas ela poderia usar elo, porque link é elo, né? Então, em inglês, a secretária eletrônica seria answering machine, né? O interfone, interphone. Mesmo quando a gente vai abrasileirar esses termos, a gente se refere à Casa Grande Senzala, por exemplo. Aqui é secretária eletrônica, quer dizer, é um serviçal que faz o serviço, pegar o seu recado eletronicamente. Não é answering machine, que em inglês seria máquina de responder, né? Ou, por exemplo, é o porteiro eletrônico, que é o interfone, e em inglês é interfone, intercomunicador. Quer dizer, você viu alguma coisa sobre isso? Porque mesmo quando a gente recusa o termo imperialista, a gente mesmo assim se remete a uma Casa Grande Senzala, porque tem que ter um serviçal para pegar o seu recado, ainda que eletronicamente. Nossa, muito interessante essa colocação. E isso reforça ainda mais o que eu falei antes. Isso reforça ainda mais essa ideia de que é estrutural, né? O colonialismo, ele não vai estar só igual. é, eu estou falando aqui de a perspectiva decolonial no ensino de idiomas. Não é só no ensino de idiomas, é em tudo, em absolutamente tudo. Eu acho que o interessante, até para professores de português para estrangeiros, é quando aparecer algum termo como esse, trazer uma explicação, né, de onde isso vem, não só usar por usar, mas trazer uma explicação que tem uma origem histórica, né, que é muito triste, muito ruim,
mas para as pessoas saberem que existem, né? Porque realmente é o que tem a ver answering machine com secretária eletrônica, né? Qual a pessoa pode pensar, nossa, coisa estranha. Mas pelo nosso passado colonial, isso aí está presente. Então, acho que seria uma dica, né, para quem está ensinando o português aí. E nos outros idiomas também, da gente sempre buscar trabalhar e explicar o porquê das coisas. Vamos fazer mais uma pergunta agora. Deixa eu só uma pergunta, mais uma questão. Por exemplo, o espanhol, né? Que espanhol? Qual espanhol? Da onde? Né? Eu, por exemplo, dou aula de espanhol. Então, aí eu sempre procuro mostrar para os alunos que é um campo muito grande, porque é Argentina, é Colômbia, Peru, é Guatemala, né? México, é Espanha, é Cuba. Então, essa variedade, a diversidade da língua, quando você não é fácil, às vezes acaba sendo muito difícil, muito complicado, complexo, para você ensinar. Aí, tipo assim, tem que falar com o aluno, ó, tal lugar você pode falar correr, em outro lugar você não pode falar correr. Você vai falar, né? Vai ser problemático, né? Vai ser muito problemático. Então, qual a palavra usar? Ah, não, pegar o ônibus, não, vai correr no bus, não, vai tomar o bus, né? Então, essa variante, né, toda da língua e acaba sendo também bem complexo. É uma língua complexa para estudar, é uma língua difícil, não é uma língua fácil. Parece fácil, mas não é. Sim, nossa, eu entendo muito essa questão. Eu estava vendo até um vídeo uma vez, como fala pipoca em espanhol? Cada país vai ser de um jeito diferente, né? Mas eu acho interessante, porque o espanhol é um ótimo exemplo de trabalhar o decolonial, talvez seria um dos mais fáceis, entre aspas, né? Porque tem muito material ali sendo produzido. E o aluno também que estuda espanhol, ele tem essa noção que ele vai estudar espanhol não só da Espanha, né? Mas tem toda a América Latina aqui. Mas essa questão, acho que nunca vai ter como a gente trabalhar tudo, mas é deixar claro que aquilo existe. Eu acho, assim, eu não sei como é para os professores de espanhol, mas, por exemplo, né, no francês, as pessoas sempre falam, o R tem que ser aquele, tipo, travail. É sempre assim. E tem alunos brasileiros que não conseguem fazer esse som, porque não é natural para a gente, né? Eu passo lá a forma de treinar, de reproduzir esse som, só que sempre falam assim, na Bélgica, no Canadá, o R é assim. Só que se a gente pega, eu até estava trabalhando com uma aluna minha, com um vídeo da Guiné, acho que era Guiné. Era uma reportagem, o tempo todo falando R como o nosso, trrr, assim. Então, eu acho que é isso, assim, quando ensinar algumas palavras, vai ensinar algumas pronúncias, se a pessoa não está conseguindo fazer aquele som, fala, não tem problema, né? Porque, enfim, aí já entra um outro debate, aí se dá uma palestra por si só, sotaque, pronúncia, etc. Mas mostrar para as pessoas que existem outras formas mesmo, né, de se comunicar. Eu lembrei agora, né? Uma das viagens que eu fiz e fui para Cuba. Cheguei em Cuba, maravilhada, né, para falar espanhol. Eu não conseguia entender o cubano. Eu fiquei assim, chocada. Falei assim, gente, mas assim, fala espanhol, eu falo espanhol, Argentina, México e tal. Mas eu não entendi as pessoas na rua. Era muito assim, sei lá, para mim era aterrorizante. Eu estou no país que eles falam, não estou entendendo. Aí fiquei na casa de cubanos, as pessoas da casa eu consegui entender, mas eles falam bem tranquilos. Mas na rua era impossível entender o que eles falavam. Entendeu? Assim, foi uma experiência que eu tive, né? Foi ruim para mim, porque eu falei assim, eu acho que eu não sei espanhol. Né? Parece assim, que tudo que eu aprendi não está me valendo de nada. Né? Mas era o quê? A forma de falar, então, a boca, vamos, está com ovo na boca. Então, aí você acostuma aqui uma semana. Aí quase no finalzinho, assim, faltavam uns 2, 3 dias para ir embora, eu comecei a compreender. Então você vê a loucura que é. Olha, mas isso no Brasil mesmo, né? Quando eu me mudei para o Rio, eu diminuí um pouco a minha velocidade, né? A forma de comer as palavras no mineirês, porque às vezes as pessoas não me entendiam. E também, se eu for para vários lugares, Nordeste, no interior de Minas, às vezes eu também não entendo.
Então, mas acho que isso é normal, vai acontecer até no nosso próprio idioma mesmo. Dá para. Ele queria falar uma coisa. Ah, Agora, rapidinho, se continuar um pouco com eu esqueci o nome. Cássia, né? Cassiana, como você falou, né? Acho que é legal assim, a gente ver como a língua mostra a nossa experiência, como pessoa, como comunidade. Então, o fato de isso acontece em vários lugares, você não entender, você vai em outro lugar, outro local, seja regional, seja de outro país, você não entender como se fala dentro daquele espaço, né? Tem um exemplo também de uma aluna minha que foi dos Estados Unidos e ela aprendeu inglês muito bom aqui, inglês ela perfeito. Chegou lá, não conseguiu falar, né? E as pessoas não estavam entendendo ela também. Então, que um desses rapazes com que ela tentou pegar a informação, ele falou para ela, pô, fala americano, você está falando igual um livro. Né? Mas não falou no sentido de ofender, porque ela falou como no livro está. Por favor, poderia me dizer onde fica? E ele falou, aí eu vou daquele jeito, né? E ela, pô, por quê? Não tem nada errado no inglês que ela aprendeu. Só que a gente precisa só. É a questão da acomodação. A teoria da acomodação. A gente vai se acomodando, ajeitando, até achar um ponto de compreensão. Então, isso é importante. E voltando à questão das crioulas, né? Língua crioula, tudo. Caribe tem isso acontece demais. Vou falar um pouco mais sobre isso amanhã. Eu sou de Feira e Tomada. Então, a gente tem vários idiomas lá. A gente fala inglês. Fala inglês lá? Não é espanhol? Fala inglês. Mas não é inglês britânico, nem americano. Então, você vê, mas que inglês você fala? O que fez você entender qual inglês você está falando? E isso é muito bom você ter, quando você criticar lá, porque você está estudando a língua do colonizador. Não, a gente precisa entender, essa língua foi passada para a gente, só que essa língua foi remasterizada do nosso jeito. Então, não é mais a língua do colonizador, é nossa. Parece, mas é nossa. E a gente fala do nosso jeito. Temos mais uma pergunta. Então, o que eu ia falar não era necessariamente uma pergunta, só falando disso dos crioulos, que eu achei super interessante o que o colega falou agora, que que me veio essa ideia na cabeça de se questionar até sobre o que são esses crioulos, né? O que consideram a língua como crioulo ou não. O nosso português, se a gente for olhar, por exemplo, é uma língua crioula, é uma língua de contato. É uma língua que foi construída, essencialmente, como o colega falou, que a gente deixou nossas expressões e identidades com contato entre povos africanos, indígenas. E eu acho muito interessante, eu fiquei pensando nisso, porque tem aquele ditado famoso na linguística, né, que uma língua é um dialeto com um exército e uma marinha. Então, o que separa língua e dialeto? O que separa... O que faz uma língua ser menos língua e ser considerada um crioulo? E essas separações também de que língua que é apropriada e que língua que não é. Que língua que a gente, como a Isa falou do epistemicídio, que língua que a gente considera válida para construir conhecimento ou não. Tem até a Glória Anzaldúa, que é uma poeta ticana que eu leio às vezes, e ela faz muito esse jogo assim, de mistura de línguas entre espanhol e inglês nas poesias dela. E eu acho que é isso, tipo, como a Isa falou, questionar essas hierarquias de conhecimento também para começo de conversa. Tá querendo almoçar? O pessoal já perguntando para vocês para almoço, tá? É só um comentário que eu queria fazer aqui rapidinho, já para a gente encerrar. Parabéns pela exposição, e já seguiu o seu trabalho. Identifico muito que você fala sobre multilinguismo, mas parece que é muito focado no francês. Inclusive, você tem um conteúdo sobre o Vernon, né? O francês falado ao contrário, que é super interessante, pessoal, que é uma língua realmente que existe. Confira lá o vídeo da Isa, que está super legal, sobre o Vernon. Eu ia fazer só um comentário em relação à questão do R, que ela falou, que eu achei super interessante,
e que casa com um aprendizado que eu tive numa experiência de interpretação que eu fiz. Eu acompanhei uns franceses que são estudantes de mestrado lá do Conservatório Nacional Superior de Paris, e aí eu lembro que a gente estava acompanhando um grupo musical lá em São Paulo, e a gente foi fazer um trabalho fonético com eles, né? Eles, na verdade, a gente fez um trabalho com a orquestra, enfim, é uma longa história. Mas eu queria focar nessa questão do R que você falou, né? Aquela questão do R rasgadinho, ovular, né? Que a gente faz lá na parte posterior da garganta, né? Muita gente não consegue fazer. Só que o que acontece? Uma coisa que eu achei estranha na hora que a gente foi fazer uma instrução fonética, né? Que é os franceses que foram guiando e franceses que falam esse R. Só que para o canto clássico é mais interessante fazer a vibrante, fazer o som mais por conta da questão da projeção da voz, né? E aí, por que eu trago essa questão? Para a gente falar sobre estigma, né? Porque se é uma Edith Piaf, quem conhece música francesa, né? Quem não já ouviu um La Vie en Rose, um Nove, né? Se é Edith Piaf fazer a vibrante, está tudo certo, né? Por ser uma francesa. Mas se é, sei lá, um senegalês que usa a vibrante também, então tá errado. Mas Edith Piaf, lá na década de 50, ela poderia fazer. E aí eu conversando com alguns músicos, porque eu tinha essa dúvida. Aí o francês passava assim, pô, ele faz um R, mas está passando o outro. Aí eu perguntei assim, eu falei assim, não, por que você está passando? Ele falou, não, porque o canto clássico era uma peça mais clássica, né? Para a questão de técnica e de impostação de voz, ajuda se for a vibrante, né? E até a própria Edith, quando cantava, né, usava desse recurso também, porque às vezes estava num teatro, num espaço, né, e precisava projetar a voz dela, então, talvez também por um estilo de época, né, o francês cantado no teatro e tal, né? E, e aí, voltando para a questão, né, porque se é teatro usando a vibrante, não tem estigma, mas se é o senegalês, tem, né? Então, só para compartilhar um pouquinho disso que eu aprendi, né? Mas se é no canto clássico também está tudo certo, ninguém está criticando. Eu confesso que eu estranhei, estou na lado e a pessoa passando assim, né? Mas foi só para compartilhar um pouquinho da experiência aí da semana passada com vocês, em relação enfim, a fonética, assim, e estigma, né? Olá, bom dia. Meu nome é Kevin. Eu tenho uma questão que é o seguinte: eu sou iniciante no estudo de idiomas, estou na área do direito também, por esse motivo que eu estou estudando idiomas, e eu percebo que assim, é comum os brasileiros que quer falar de modo mais nativo que o próprio nativo. Por outro lado, a gente percebe que há nativos que, por exemplo, estão aqui há trocentos anos e você percebe, eles não têm essa preocupação. Você não acha que essa postura e alguns brasileiros é uma cultura que precisa ser descolonizada? Nossa, essa colocação é excelente, assim, é uma coisa que eu observo muito e até falando do ponto de vista de criadora de conteúdo agora, eu vejo muito, muito, muito. Tem muito gringo que faça sucesso aqui no Brasil. Por quê? Quando a gente vê um gringo falando português, daquele jeitão, o Carol e tudo mais, a gente chega a achar fofo. E tudo bem. Só que a postura inversa não acontece. Só que quando o que acontece muito, né? Um brasileiro falando o inglês com sotaque brasileiro, muitas vezes quem vem criticar é um brasileiro mesmo, quem vem corrigir é um brasileiro. Então, é, eu acho que tem muitas questões aí dentro. Eu acho que tem um pouco de a questão da arrogância, talvez, né, questões pessoais, mas tem essa questão social mesmo. Eu queria muito, não sei, eu quero estudar mais sobre isso, assim, desse fenômeno mesmo, né? Como a gente adota tanto gringo, assim, como a gente, sabe, a gente vê um gringo falando daquele jeito e tudo mais. É isso, pronto. Sim, mas quando é a gente mesmo não se aceita, sabe? E nós somos os primeiros a criticar o outro. Então, Mas eu queria dizer que há uma seleção nos livros que são adotados. sim, sim, sim. Isso aí dá mais 2 horas de conversa. Não sabe que
Eu sou de Salvador, Bahia, Isabel Meirelles, prazer. Não sei se vocês sabem, mas se estão interessados nessa temática, provavelmente seria interessante também vocês seguirem a Escolinha Maria Filipa. Ela é a primeira escola afrocentrada do Brasil e está em Salvador. Então, sigam a Bárbara Carini, que é a fundadora e idealizadora da escola. Ela está no Instagram como uma intelectual de frentona. Ela é uma pessoa fantástica. Se você não quer entender sobre educação antirracista, você vai só amar a linguagem, o português desta mulher, porque ela é extremamente eloquente e ela sabe do que ela está falando. Ela é professora de química, ela é mestre também em educação, e ela fundou a escola, idealizou a escola para a filha dela, porque ela não encontrou uma escola que não fosse eurocentrada. É uma escola para todos. Uma das primeiras perguntas é: uma escola só para negros? Muita gente tem essa questão. É uma escola para todos que buscam apresentar, por exemplo, o povo negro para crianças de Salvador, primeiro como reis e rainhas, e depois passa por essa parte da história de terem sido escravizadas. Então, as crianças da Maria Filipe, elas não são apresentadas ao povo negro, a história do povo negro, através da perspectiva da escravização, tá? Desse sequestro. Então, elas primeiro conhecem o que foi escondido, né, propositalmente. Então, vale a pena vocês seguirem. Escola Maria Filipa, uma intelectual de frentona, Bárbara Carinha, no lugar. Pessoal, algum outro comentário? Não, gente, eu amei o debate, de verdade. Muito obrigada pelo engajamento, pela contribuição. Essa mesma é a ideia, né? Assim, eu não sou nenhuma dona de conhecimento, não sou nenhuma especialista. Eu sou mais uma pessoa que se propõe a falar disso. E quando tem pessoas que se dispõem a escutar, não só escutar, mas a participar também do debate, isso é muito enriquecedor, cara. Eu tenho certeza que a gente está se tornando profissionais cada vez melhores aqui. Então, aí, gente, muito obrigada pela presença e querendo continuar aí o debate, tá? Só me inscrever lá nas redes sociais. E é isso, gente. É isso. Vamos tirar um minutinho, então, pessoal, e depois a gente